Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue a ti. A campanha da fraternidade nos convida a refletir sobre o tráfico humano e também que todos sejam acolhidos pela grande Mãe de Deus, a Mãe e Rainha 3 vezes admirada, para que neste momento ela interceda seu Filho Jesus por todos os pedidos que estão no nosso coração. E também queremos, nesta missa de hoje, celebrar pelas famílias dizimistas, pelos familiares falecidos das famílias dizimistas, pelas famílias que acolhem em seus lares a Mãe e Rainha 3 vezes admirada, pelos falecidos das famílias que acolhem a Mãe Peregrina, pelos benfeitores da nossa comunidade. E vamos unidos receber o presidente da nossa celebração, cantando juntos o canto de entrada. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança da sua imagem nos criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, pra liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Há tanta gente que ao buscar nova morada sai pela estrada procurar libertação. Mas como é triste ver ao fim da caminhada que foi levado a trabalhar na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Boa noite a todos. Salve Maria. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Peçamos e acolhamos o perdão de Deus para que realmente nós sejamos livres dos nossos pecados e alcancemos o perdão de Deus. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos,
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Guardai, Senhor Deus, a vossa Igreja com a vossa constante proteção, e como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos para a liturgia da palavra, onde na leitura de hoje é de Isaías. Deus pede que os grandes promovam a justiça e aliviem o fardo dos pequenos. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigir o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que nossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se conseguirdes sem obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes pela espada, sereis devorados. Porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante a mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos meus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste às costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício pelo louvor, este sim é que ele honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente,
Vamos de pé, aclamar as santas palavras do Evangelho, o Evangelho que é a força e a luz do nosso dia a dia. Vamos juntos cantar o canto de aclamação. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com medo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com um trecho da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca os deveis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vossos irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que os chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. És o tempo de salvação, és o dia da salvação. Vai voltemos juntos andemos, és o tempo de conversão. Quem é que se deve converter? Dona Rosinha, quem é que se deve converter? Eis o tempo, eis o dia eis o tempo da conversão. Quem são os que se devem converter? Para quem é dirigida esta palavra, tirada do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, passando para o versículo 16 até o versículo 20. Prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Primeiro, Isaías se dirigiu ao povo de Gomorra, Sodoma e Gomorra, uma terra onde a depravação era total, onde ninguém fazia algo de bom. Todos apostavam na destruição dos outros, invejosos, gananciosos, corruptos, depravados, cheio de cobiças, cheio de traições, roubalheiras, enganos, palavrões, tudo o que era de ruim acontecia naquela duas cidades, cidade de Gomorra e cidade de Sodoma. Só que essas cidades hoje já não existem mais. Só que esse texto que foi dirigido àquele povo ontem, já não é mais dirigido àquele povo. Quem são as pessoas que ouviram esta palavra hoje? Somos todos nós. Então, esta palavra é dirigida a todos nós. Crianças, esse bebezinho, você, eu, o paizão aqui,
a mamãezona aqui, todo mundo que está aqui dentro da igreja é alvo dessa palavra que juntos acabamos de ouvir. E então Deus dirige essa palavra a todos e a cada um de nós e diz: presta bem atenção, o povo de Santiago. Santiago, presta bem atenção, essa palavra é para você. Agora, qual é o conteúdo dessa palavra? Vejamos no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações de minha frente. Afinal, o que é lavar-se? A Cida, antes de vir aqui para mim, ela tomou banho. Pô, passou um negócio aqui na boquinha para brilhar. O senhor aqui tomou um banhinho, colocou a roupa limpa, penteou o cabelo para ficar em paz com ele. Quando a gente toma banho, a gente está em paz com a gente mesmo. E a gente cria também um clima favorável para os outros estarem do nosso lado. Porque a gente cheira perfume, um creme gostoso. Se a gente não toma banho, se a gente não se perfuma, não cheiramos mal, ninguém chega perto. Começamos a feder. E o pai ou a mãe manda a criança ir tomar banho. Você está cheirando mal, vai tomar banho. Não é assim? Diante de Deus também é assim. Quando a gente não se lava, quando a gente não confessa os nossos pecados, nós também cheiramos mal diante de Deus. Então é preciso a gente tomar banho. E o tempo da Quaresma é o tempo propício para você e eu tomarmos banho. O banho da penitência, o banho da confissão. E por isso é que nós vamos fazer a nossa confissão aqui na comunidade. Quando o padre vier visitar os doentes, também fará o sacramento, ou administrará o sacramento da confissão para nos lavar de todos os nossos pecados. E depois, tirai a maldade das vossas ações na minha frente. Significa que, diante de Deus, nós não podemos fazer nada que seja ruim. Ontem falava há pouco, os habitantes de Sodoma e Gomorra eram praticantes da depravação, das orgias, da escravização dos outros, enganavam, prejudicavam. E será que aqui em Santiago não há pessoas que enganam, que roubam, que prejudicam? Não há pessoas que vivem à custa dos outros? Não há pessoas que estão apostando a destruição das outras, caluniando, fofocando? Não há pessoas invejosas aqui em Santiago? Não há? Não há pessoas que apunhalam as outras pelas costas? Existem pessoas desse tipo ou não existem? Existem pessoas que traem as amizades ou não existem? São duas amigas, de repente estão conversando, amiga, depois a amiga dá nas costas, pumbas nas costas da outra, falando mal, falando da roupa dela, falando do cabelo dela, falando do sapato dela, falando de tantas coisas que a gente não precisava dizer. Falando a pessoas que são invejosas, não gostam de ver os outros crescendo, não gostam de ver os outros se dando bem. Não existem pessoas aqui em Santiago? Existem ou não existem? Então tire isso tudo da sua frente. Isso não agrada a Deus. Você que é dizimista, você que é missionária da Mãe Peregrina, você que é catequista, você que é do apostolado de oração, você que é do grupo de família, você precisa ser modelo em virtudes e graças. Então, tirai dos meus olhos as vossas ações. Se você diz que é leitora, ministra da comunhão, entretanto faz coisas bárbaras, essa primeira rainha da sucata, não pode. Se você é padre, tem que ser padre de verdade, não padre de meia tigela. Se você é mãe, tem que ser mãe de verdade, não mãe de meia tigela. Se você é pai, tem que ser pai de verdade, não pai de meia tigela. Se você é filho, tem que ser filho de verdade, não filho de meia tigela. Então está nos dizendo, a gente precisa aprender a fazer o bem. Existem pessoas que vivem só para fazer o mal. Parece que desde que nascem já nascem
aprendendo a fazer o mal. E o profeta está dizendo, nós precisamos aprender a fazer sempre o bem. O que é o bem? O bem é praticar a justiça. O bem é falar a verdade. Então, deixe de mentir. Que a sua boca diga só sim quando é sim e não quando é não. Mesmo que às vezes isso lhe custe caro. A verdade custou a João Batista a vida, a cabeça de João Batista. A gente precisa ser profetas, e não profetas do bem, e não profetas da desgraça. Existem pessoas que vivem só profetizando desgraças para os outros e para as outras. Verdade ou mentira? Existem pessoas que apostam na destruição das famílias, dos outros e das outras. Existem ou não existem? Então a gente precisa deixar de fazer isso. O tempo da quaresma é o tempo de nós pararmos e pensarmos: onde estou? Como estou? O que estou fazendo da minha vida? Eu estou ajudando a construir a minha família ou destruir a minha família? Eu estou ajudando a construir a amizade ou então estou destruindo a amizade? Quando você se dirige a uma pessoa, você vai fazer uma visita, você precisa colocar na sua cabeça: a minha visita vai abençoar ou vai não abençoar? A minha conversa vai construir ou vai destruir? Se veio para destruir, então não vai. É melhor você ficar na sua casa do que ir à casa da outra e destruir a casa dela, do que ir à casa do outro e destruir a família dele. Essa amizade com essa pessoa me constrói ou me destrói? Se ela não me constrói, então é melhor desistir dessa amizade, porque me faz mal. Entenderam mais ou menos? Então, aprender a fazer o bem, praticar o direito, corrigir o opressor. O direito significa a justiça. Dar a vez a quem tem, dar a vez a quem tem vez, e dar a voz a quem tem voz. Isso significa colocar-nos no lugar certo e na hora certa. Julgar a causa do órfão, defender a viúva. Viúva e o órfão são pessoas injustiçadas, são pessoas traficadas, são pessoas jogadas no meio do fogo, crianças inocentes, adolescentes inocentes estão sendo vendidas a custo de coisas pequenininhas. De cabeçudo, outro dia, uma casa foi invadida, assaltaram a casa, roubaram o televisor, roubaram tanta coisa, sabe em troca de quê? Venderam tudo que roubaram por R$150. Imagine, só um aparelho de televisor não custa R$150. Mas foi assim. E nessa brincadeira, se o dono da casa se levantasse, perderia a vida por causa de R$150. Quantas crianças estão morrendo por causa de R$10 uma pedra de crack? Quantas crianças estão morrendo? E quem são as pessoas que estão por detrás do tráfico? Não são aquelas crianças que estão morrendo. São aqueles homens e mulheres que vocês juntos conhecemos. Todos nós, a comunidade sabe quem são os traficantes. Sabe ou não sabe? Mas tem medo de se pronunciar. Tem medo de dizer. Tem medo de enfrentar o leão, o traficante, e dizer: olha, o dono das pedras, olha, isso não é bom, isso não é justo. Escravizar as crianças para irem comerciar, fazer das crianças os aviões portadores para vender, isso não é justo. Por que você não vai lá próprio vender? Isso é. Quantas pessoas, quantas meninas estão sendo vendidas, exploradas no comércio do sexo? Meninas, talvez aqui em São Paulo não ache, mas eu ainda assim acredito que haja meninas aqui, jovens, adolescentes aqui, jovens aqui, que se prostituem a custa de dinheiro. Existe ou não existe aqui, na nossa comunidade de São Tiago? Alguém que sabe, não quer dizer. Mas é preciso que você seja profeta. Vá ao encontro dessa menina. E se não consegue falar com a menina, vá ao encontro dessa pessoa que está explorando essa criança. Aliás, vocês sabem muitíssimo bem que a campanha de fraternidade deste ano, 2014, é o tráfico humano.
solidariedade e tráfico humano, nas suas tríplices dimensões. O tráfico de órgãos, o tráfico de pessoas menores para a exploração sexual e o tráfico, o mercado em si, da escravatura. E talvez aqui na comunidade não haja esse mercado, mas pequenos tráficos existem aqui. Existem meninas e meninos, crianças que estão sendo exploradas, existem. Então a gente precisa julgar a causa do órfão e defender a viúva. Pessoas que não têm possibilidades, pessoas que não têm condições devem ser ajudadas para que elas se sintam amadas e amparadas e protegidas. As crianças que devem ser instruídas na catequese. Nós iniciamos o nosso ano catequético. É preciso que vocês, adultos, tragam os vossos filhos para a catequese, os ensinem e as ensinem as verdades que curam, que salvam e libertam. Isso é uma forma de proteger, de evitar que no futuro aquela criança cresça sem formação, sem educação, sem valores, sem a religião, sem os princípios católicos e cristãos. Você precisa fazer isso. Todo mundo precisa colaborar. Vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que quando nós tivermos cumprido a nossa parte de paz e de mais, ainda que os nossos pecados venham a ser vermelhos como a púrpura, eles ficarão brancos como a neve, disse o Senhor. Se forem vermelhos como os carmecis, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Portanto, o profeta Isaías está fazendo um convite a todos nós a abandonarmos a vida do passado e abraçarmos a vida da graça, a vida nova, a renunciarmos o nosso pecado e depois corrermos atrás de Jesus no Novo Testamento, a fonte da misericórdia, aquele que de fato nesse texto está tirado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12, nos diz que é preciso que todos nós olhemos para saibamos respeitar as autoridades, as nossas autoridades, os nossos líderes, as nossas pastorais, os nossos coordenadores. Podem ser que eles não batam bem, digam uma coisa e façam a outra, mas nem por isso vocês devem deixar de obedecer aquilo que eles fazem, aquilo que eles dizem, melhor dizendo. Jesus disse: de fazer aquilo que eles dizem, porque aquilo que eles dizem é o certo. Muitas das vezes eles não são coerentes. A dona Rosita pode dizer uma coisa e fazer outra. A Cida pode dizer uma coisa e fazer outra. O Renato pode dizer uma coisa e fazer outra. Mas o que ele diz, em nome de Deus, está certo. Nós vamos fazer isso, isso, isso. Jesus nos manda que nós nos amemos uns aos outros. Jesus nos manda que nós respeitemos uns aos outros. Jesus nos diz que nós não podemos mexer, não podemos roubar. Entretanto, vira e mexe. A Cida passa a mão de uma coisa no bolso. Não, Cida, você disse que não podíamos roubar e você roubou. O pecado é da Cida, não é seu. Se ele faz, por que eu não posso fazer também? Sim, ele está consciente de que está fazendo isso. Ela está consciente de que está fazendo isso. Mas não está certo. E você sabe que nós não podemos, sabendo que tem buraco ali, nos advertiram que tem buraco, e a pessoa que nos advertiu caiu no buraco, não vou atrás de cair no buraco. A gente precisa abrir os olhos e fazer aquilo que a autoridade diz que devemos fazer, aquilo que os líderes nos ensinam, porque aquilo que eles nos ensinam é a doutrina pura. Amar-nos uns aos outros como eu os amei, disse Jesus. E o Padre chega aqui e fala para vocês: amar-nos uns aos outros, respeitar-nos, não usem palavrões, não façam isso, não façam aquilo, porque Deus quer que todos nós nos salvemos. É preciso que você se confesse,
E quando vocês se aproximam do sacramento da confissão, vocês se confessam, é Deus que está perdoando todos os vossos pecados. Agora, se o padre se confessa ou não se confessa, o problema é dele. Quem vai depois pagar as contas dos pecados dele é ele próprio. Agora, você que se confessou está livre de todos os seus pecados. Agora, o padre que não se confessou, ele é leu na culpa dele. Porque ele não assumiu o pecado dele e ele não se confessou. Também Jesus nos adverte sobre o sentido de grandezas. Por que nós não podemos nos espelhar muito daqueles que nos mandam? Porque muitas das vezes eles mandam e não vivem, não fazem aquilo que eles vivem. Capela está em peregrina. A gente vai, a missionária passa de casa em casa. A missionária diz que nós devemos fazer assim, 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 porque ela é a nossa mãe, rainha, vencedora 3 vezes admirável. Nós devemos rezar um terço, nós devemos fazer isso, nós devemos fazer aquilo. Sim. E será que essa missionária reza um terço todos os dias? E será que essa missionária respeita a capelinha de Nossa Senhora? Será que essa missionária faz tudo aquilo, vive tudo aquilo que ela transmite para a gente quando Nossa Senhora passa pela nossa casa, visita a nossa casa, a nossa família? Ninguém sabe. Então não coloquemos em dúvida aquilo que Ele está nos passando. Vivamos sim aquilo que está sendo dito. O resto deixa para lá. E Jesus vai mais além. Olhai que não deixeis que vos chamem de mestres e doutores, porque um só é aquele que está lá no céu. Não chameis a ninguém de pai aqui na terra, um só é aquele que está lá em cima. O que significa isso? Significa que ao pai meu biológico eu devo respeitar, eu devo amar, eu devo ajudar, mas eu não posso adorá-lo. O meu pai não é Deus, é homem igual a mim. O meu pai falha também, ele erra também como eu erro. Então primeiro deve estar Deus acima. E depois de Deus, aí sim. A minha mãe eu a respeito, eu a amo. Eu cuido dela, mas ela não é minha deusa. Ela não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Muitíssimos de nós vivemos em função do marido. Não vai à igreja com muito medo. Falta a missa porque o marido não quer que não vá. Não reza em casa porque o marido não quer que reze. Mas afinal esse marido é seu Deus? Não. Não deveis temer aos homens mortais que hoje existem, amanhã não existirão. A esposa me rouba todo o tempo, ela não é sua deusa. Só existe um Deus que está lá em cima. Na sua tríplice dimensão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os outros todos são homens mortais como nós. Nós devemos amá-los, nós devemos ajudá-los, nós devemos conversar, dialogar, nos entender, nos perdoar mutuamente. Aí sim. Isso significa viver aquilo que Isaías nos ensina e insiste nesse texto que nós acabamos de ouvir. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, sendo a missa do dízimo, nós precisamos, você e eu, tomarmos consciência das nossas responsabilidades e não olhar se há alguém é dizimista autêntico ou não dizimista autêntico. Sejamos agradecidos a Deus pelo muito ou pelo pouco que nós temos. E neste muito ou neste pouco, nós tiramos uma parte e chegamos aqui e dizer: Deus, muito obrigado por tudo que eu tenho recebido das tuas mãos. Primeiro, a vida. Segundo, os meus pais. Terceiro, a minha família. Quarto, o emprego. Quinto, os bens que eu tenho. Tudo isso de vós recebi. E em sinal de agradecimento, eu devolvo para aqui. Dízimo significa devolução a Deus de uma parte que dele eu recebi. Amém? Colocando-nos em pé, façamos a nossa oração, na certeza de que as nossas preces serão atendidas. Digamos a cada invocação: ouvimos e atendemos, Senhor. Senhor, vós que fosse servo fiel, firmai vossa igreja
na humildade e na solidariedade. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Vós que sois bondade, suscitai nossos jovens à disposição para acolher e seguir os bons exemplos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Vós que sois nosso guia, conduzi as autoridades no caminho do bem e da defesa dos mais fracos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Vós que sois sabedoria, ajudai-nos nesta quaresma a viver com maior retidão nossas práticas religiosas. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Vós que sois nosso mestre, ensinai-nos a aprofundar o compromisso com a campanha da fraternidade. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Concedei às famílias dizimistas muita luz, saúde e união, para que vos sirvamos de todo o coração. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Deus de bondade e de ternura, ouvi e atendei as preces de vossos filhos e filhas, que com fé, esperança e confiança fazem subir até vós, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como dizia, dízimo significa consciência da nossa gratidão a Deus. Juntos, rezemos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é a vossa nota que nos foi pedido. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância exige, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois o que queremos recebemos de nós. Amém. Bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na terra.
Santificai-nos por este sacramento, que Ele nos cure dos vícios terrenos e nos conduza para os bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituíste esse tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e de outras paixões desordenadas, superando-nos o apego às coisas da terra, e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu é a vossa glória, Hosana. Na verdade, meu Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos estas ofrendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando Deus em da paixão, ele tomou um pão, dando graças o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. anunciamos o Senhor a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo do seu corpo. Lembremos, ó Pai, da nossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho, por quem celebramos esta Eucaristia, Alfredo Cardoso, bem como todos os outros irmãos e irmãs da nossa comunidade, que estabais deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos os partidos da vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial todos os dizimistas, aqui na igreja, aqueles que não puderam vir, os doentes, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Tiago e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis ao ensinamento do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade,
Livrando de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto tendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, ó Pai, iluminar. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, e aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de beber da tua graça, mas aceita uma palavra especial. Neste momento, aquele que é o nosso único mediador, que nos leva ao Pai, que faz alimento, que vem até nós através do Santíssimo Sacramento. Vamos ao encontro de Jesus, que é o pão da vida. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque eu santo, eu pecador.
Querida Mãe, rainha misericórdia, presença de milagre de chances. Quando quiseste estabelecer a tua morada no santuário, e aí ocupar o trono de rainha, escolheste para ti, no dia 18 de outubro de 1914. Desde então, milhares de peregrinos da parada de 18 recolhem no jardim do seu coração as flores das suas obras e os espinhos dos sacrifícios e os depositam no teu pecado de graças. Hoje quero, de modo especial, fazer parte desse grande grupo de devotos e trazer-te a minha oferta. Entrego-te tudo, o meu corpo, a minha alma, o meu ser e todo o bem que pude realizar nesses meses. Coloco nas suas mãos também a minha fraqueza e a fragilidade. E peço-te humildemente que me acolhas assim como sou, no teu coração aberto, transforme-me e eu me torno sempre mais semelhante a ti. Torna a minha vida e o meu tempo forte, fecundos para o reino de Deus. Faz de mim uma santa vida diária. Ensina-me a reconhecer e a cumprir sempre a vontade do Pai. Ajuda-me a ver todos os acontecimentos, saudações e convites do amigo divino, que vai depender da minha resposta a uma série de graças. Peço-te ainda, querida Rainha, que me ajudes a passar mais santamente o mês que hoje inicio. Possa eu, no próximo dia 18, trazer-te muitas contribuições para o teu capital de graças e muito amor para te oferecer. Amém. Agora convido você, devoto, devota de Nossa Senhora, Mãe peregrina 3 vezes admirável, a fazer a sua consagração, cantando: Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração, consagra os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. E comparáveis guardai-me e defendei como filho em propriedade vossa. Amém. Como filho em propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Uma salva de palmas para Nossa Senhora! Oremos. Ó Deus, que a participação na mesa sagrada faça crescer em nós o amor fraterno e nos assegure sempre o vosso auxílio.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Renunciando à vida do pecado e aderindo à conversão e à purificação, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.